Que bom podemos começar mais uma semana na presença do nosso Deus. Manhã de comunhão, graças a Deus. A palavra fala que em meio à comunhão, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em união. E a palavra fala que nesse lugar de comunhão, o Senhor derrama a vida e a bênção para sempre. Amém? Então, eu sei que você já cumprimentou, mas talvez estava em outra sala. Dá a paz do Senhor para o seu irmão. Fala assim, que bom que você está aqui. Vamos celebrar o Senhor juntos nessa manhã. Abra o seu coração para tudo aquilo que Deus vai fazer. Amém? Graças a Deus por isso, queridos. Amém. Particularmente, eu estava com muita saudade dessa comunhão, saudade da minha igreja. Para os irmãos que não sabem, eu, meu esposo, minhas filhas, pastor Marcelo, pastora Fabi e muitos dos nossos adolescentes estamos na EMA. E tem sido uma bênção. Amanhã é o fechamento. E os pais que enviaram seus filhos certamente receberão filhos diferentes. Pastora Simone, ele voltará diferente. Porque Deus tem feito coisas grandes no nosso meio naqueles dias. Nossos jovens têm sido tremendamente visitados pelo Senhor, recebido chamado da parte de Deus, anunciado com a autoridade o amor de Deus. Deus tem feito grandes coisas e nós estamos muito felizes por isso. Queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Atos, capítulo 4. Nós vamos ler primeiramente o versículo 12. Se você ainda não encontrou, está na projeção também. E diz assim a palavra de Deus: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Você pode ser grato nessa manhã por essa verdade, por essa salvação, porque nós estávamos separados no reino das trevas, mas por esse nome, o nome de Jesus, por Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós alcançamos essa grande salvação. Amém, queridos? Mas não para por aqui. Lá no versículo 20, diz assim: por isso, não podemos deixar de falar do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. Amém? Quantos aqui já receberam essa verdade, a verdade de Cristo Jesus? Você hoje é uma testemunha desse amor. Você hoje é uma testemunha da bondade e da fidelidade do Senhor. Você encontrou esse tesouro, você encontrou esse remédio que traz cura, que traz vida em abundância não só para essa terra, mas traz uma vida eterna. E nós não podemos reter essa verdade. Hoje é o culto dirigido por missões. E é o culto que nós gostamos de lembrar a igreja, desafiar a igreja do compromisso que nós temos de proclamar as boas novas do Evangelho. Eu e você fomos chamados para ser testemunhas. A nossa família, amém, igreja? Na nossa escola, no nosso trabalho, onde o Senhor nos enviarmos, nós fomos chamados para falar simplesmente do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. Você tem visto maravilhas na sua igreja, amém? Você tem visto maravilhas do Senhor na sua casa, na sua família? Então você precisa se comprometer a testemunhar dessa verdade. E o versículo 31 diz assim: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A nossa oração nessa manhã, que enquanto nós estamos aqui reunidos, que haja esse derramado do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, nos capacitando, nos dando ousadia, nos dando intrepidez para ganharmos almas para Cristo. Amém? Você está disposto? Você está disponível para o Senhor? Então feche os seus olhos. Vamos orar nessa manhã. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor. Tu és eterno, Tu és santo, Tu és amável, Tu és lindo, Jesus. Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de ações de graças, de soberania. Te louvamos, Senhor, porque encontramos esse tesouro, alcançamos no Senhor essa grande salvação. Estávamos perdidos, mortos dos nossos pecados.
não havia esperança para nós, mas Deus, o Senhor nos amou de uma maneira tão grande, tão preciosa, que deu seu único filho por amor de nós. E hoje nós temos vida, hoje nós temos livre acesso ao coração do Pai, hoje nós podemos dizer Abba Pai, Paizinho. E nós queremos, Senhor, retribuir, ainda que de uma forma tão singela, mas cumprindo essa verdade que a Tua palavra nos orienta, que nós devemos falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Derrama sobre a Tua igreja essa unção, esse espírito de ousadia, Senhor, para falarmos o Teu amor de forma simples, Senhor, contarmos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Pai, nós profetizamos salvação para aqueles da nossa casa que ainda não Te alcançaram, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos avançar como igreja do Senhor, anunciando, Senhor, as boas novas do Teu reino. Pai, sobre essa casa, sobre essa igreja, Senhor, nós pedimos. Nos capacita, Senhor, a ganharmos almas para o Senhor. Que seja pequeno esse lugar para as vidas que o Senhor vai trazer para esta casa. Porque o reino é Teu, a glória é Tua, a honra é Tua. Em nome de Jesus, Senhor, age no nosso meio, Senhor, para que todos saibam e vejam que o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, não há outro nome digno da nossa gratidão, da nossa adoração. Aí nós consagramos esse culto ao Senhor. Pedimos, Jesus, fica à vontade no nosso meio, Senhor. Tu és a razão pelo qual nos achegamos aqui nessa manhã. Seja adorado, Senhor. Seja engrandecido, Pai. Seja exaltado no meio dos louvores da Tua igreja. Do Teu povo que Te ama, do Teu povo que Te adora. Do Teu povo que Te exalta. No nome de Jesus. Amém. Você pode erguer suas mãos aos céus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Aleluia. Amém. Queridos, nós normalmente temos nesse momento, nosso momento de intercessão. Todos os domingos nós temos chegado ao altar e temos apresentado para o Senhor tantas coisas e o Senhor tem sido tão bondoso conosco. Mas hoje eu queria desafiar a igreja de uma forma diferente. Hoje é um culto de missões. Nós temos aprendido que missões se faz com os pés que vão, mas também se faz com os joelhos que oram. E hoje nós queremos orar por isso. E nós temos aqui o privilégio de termos alguns pastores hoje. Deus é tão maravilhoso. Aprova o Senhor trazê-los aqui. E nós queríamos, como igreja, quantos querem, estão nessa mesma fé que eu, orar e abençoar o ministério deles, amém? Nós clamamos por nações. Hoje nós vamos orar por algumas igrejas. Queria chamar o pastor Sam para vir aqui. Cristi, pastor Júnior, para virem aqui também. Venham aqui, pastores, aqui no altar. Pastor Sam, ele é de Portugal, mas coração missionário, já veio para o Brasil algumas vezes fazer trabalho testemunho. E ele hoje serve ao Senhor na igreja de Ohio. E a gente estava conversando. E ele estava falando da dificuldade que ele tem lá. Apesar de ser uma igreja extremamente próspera, é uma igreja que ainda precisa ter o coração de serviço, o coração de servo. E o pastor tem clamado para que o Senhor envie mais ceifeiros para essa seara, para essa obra. Então é a realidade que ele tem enfrentado lá. Uma igreja com muitas crianças, adolescentes, e precisa de obreiros. Então vamos clamar para que o Senhor da seara envie, para que o Senhor dê saúde ao pastor Sam, à sua família, à sua casa, para que ele possa ali, quando ele estiver ali desafiado, que ele tenha boa mão do Senhor, dizendo que Deus é com ele. Então ele tem falado comigo desse desafio. A Cristi, ela é, pastora Joyce pode me ajudar também, ela é a coordenadora de missões na área de mobilização dos missionários no campo dos Estados Unidos e do Canadá. E ela está nova nessa função, então é um novo desafio que Deus tem colocado na mão dela. A igreja americana precisa avançar. É uma igreja que enviou missionários tantos anos. Nós fomos tão abençoados pela igreja americana. E hoje é hora de nós abençoarmos essa nação também, em nome de Jesus. Que o Senhor use poderosamente a vida dela nesse novo chamado para levantar missionários para o campo. Pastor Júnior é brasileiro, mas já está há 17 anos, né, pastor, na Colômbia. É o nosso coordenador da América do Sul, da área de mobilização de missões também. E ele está fundando esse primeiro distrito na Colômbia. E tem muito desafio na igreja na Colômbia. Né? Ele começou o trabalho com crianças, adolescentes, e está clamando. Meninas, eu sou do pastor botar uma ema lá na Colômbia. Amém? Então vamos orar, vamos clamar por isso.
Pastora Aldelina está aí? Não, então pastor Luiz, vem cá, pastor, para você estar levantando esse clamor pela vida deles. Igreja, vamos estender as nossas mãos, vamos estar abençoando. Quero aproveitar e chamar o Mateus aqui, crédito de Mateus, que é de Moçambique. Ele vai estar retornando para Moçambique, está fazendo mestrado aqui no Brasil, né? Ele fazer parte aqui desse time, representando Colômbia, Moçambique, Estados Unidos, né? Estenda as suas mãos e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, é um privilégio quando nós podemos orar não pelas nossas necessidades, não pelos nossos interesses pessoais. Nós podemos colocar isso de lado, olhar para quem os nossos olhos alcançam e orarmos pelas necessidades, pelos interesses dos nossos irmãos. Aqui no altar, Senhor, eu te apresento os teus servos. Ó Deus, alguns que estão ministrando nos Estados Unidos, na Colômbia, em Moçambique. Ó Pai, o Senhor conhece as necessidades dessas nações e o Senhor pode suprir. A nossa oração nesta manhã é que o grande Senhor da Seara mande os trabalhadores certos para essas searas. Ó Pai, com os dons e talentos que cada um desses locais estão necessitando. Que o Senhor supra as necessidades da tua obra. O Senhor chama, o Senhor capacita e o Senhor supre. Que assim seja na vida dos teus servos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deus abençoe, pastores. Amém. Queridos, ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos 145, versículo 15 ao 17. A palavra de Deus diz assim: os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento ao seu tempo. Abres a tua mão e satisfaz os anseios de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Nós podemos louvar o Senhor nessa manhã. Versículo 15 diz que Ele é a nossa provisão. Ele que tem nos dado sustento, mantimento. E o Senhor é tão maravilhoso. Versículo 16 diz que Ele não só satisfaz as nossas necessidades, mas até os anseios do coração. Que Deus lindo, que Pai de graça, que Pai de amor. E no versículo 17 fala que Ele é bondoso em todos os seus caminhos e em todas as suas obras. Então eu tenho certeza que nessa manhã você tem muito para honrar o Senhor, muito para agradecer o Senhor. Quando nós trazemos os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro, nós estamos reconhecendo a grandiosidade, a generosidade, a fidelidade do nosso Deus. Então, nessa hora, nós vamos estar ofertando, nós vamos orar por isso. E se você fez, né, ao longo dessa semana, a sua transferência automática, né, bancária, então você também, em um ato de fé, vou te pedir para você trazer o seu envelope de uma forma simbólica, como uma forma de consagrar as suas finanças também ao Senhor nessa manhã. Pedir à irmã André para estar orando. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Pai, nós colocamos os nossos corações em gratidão diante de ti, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. E nesse momento, Pai, nós queremos ofertar, ó Deus, com nossos corações voluntários a ti, ó Deus, para o crescimento da tua obra, do teu reino, que o Senhor possa abençoar a cada vida que está se disponibilizando com amor e gratidão, ó Deus, ofertando, dizimando, que o Senhor possa também abençoar aquele que não está tendo nesse momento essa oportunidade, que o Senhor possa entrar com a provisão, ó Deus, para que ele possa ser um ofertante, um dizimista fiel à tua casa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, crendo na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Você pode se assentar.
Queridos, nessa manhã nós temos o privilégio, né? Estamos recebendo um time de missionários aqui. Glória a Deus por isso. E de uma forma muito especial, estou muito feliz de ter a pastora Joyce conosco. Eu vou apresentá-la. Pastora Joyce, ela é pastora do Ministério Brasileiro em Lenexa, nos Estados Unidos. E ela também trabalha no Escritório Global de Missões, então ela vai poder trazer algumas informações. E apesar de nós nos conhecermos há tão pouco tempo, parece que eu já conheço a pastora Joyce há anos, né? Quando eu estava meditando sobre a chegada deles aqui, eu estava assim, com o coração muito grato a Deus por como o Senhor faz as coisas, né? A palavra diz que Ele faz caminhos, a palavra diz que Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. E por muitas vezes eu já tive algumas das meninas aqui da igreja que eu brinco com as mães, falo as minhas filhas emprestadas na minha casa, dormindo, cuidando. E hoje eu tenho a alegria de dividir a minha filha com a pastora Joyce também. Então, a pastora Joyce tem sido um bálsamo para nós, alguém que tem sido usado tremendamente por Deus para abençoar a minha casa. Então, pastora, fica à vontade, essa igreja ama você, a igreja do Senhor, fica à vontade para aquilo que Deus vai fazer por meio da sua vida. Bom dia, paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com todos vocês aqui. Tenho passado dias muito gratificantes aqui no Rio de Janeiro e acho que a minha segunda vez. A primeira vez há muitos anos atrás, quando eu era bem jovenzinha, e agora a segunda vez. E eu agradeço a Deus pela oportunidade e me sinto privilegiada de estar com vocês nessa manhã. Eu trabalho como coordenadora de mobilização global para a Igreja do Nazareno, na sede da nossa igreja, que fica no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Para você que não sabe, você que talvez é novo na Igreja do Nazareno, a nossa igreja foi uma igreja que se iniciou nos Estados Unidos, é uma igreja centenária, e o DNA da nossa igreja é missões. Antes da nossa igreja ser organizada como igreja, ela já enviava missionários. Antes da nossa igreja se preparar ali nos Estados Unidos, ela já estava enviando pessoas para a Índia, para Cabo Verde, para o México, Guatemala e outros países. Então, nessa manhã eu trago os cumprimentos, obrigada, trago os cumprimentos do diretor global de missões globais, o Jim Ritchie. Jim Ritchie tem também uma paixão muito grande por missões, ele é da Escócia e está nessa posição há apenas um ano. Mas Deus tem feito grandes coisas através da vida dele. Eu tenho o privilégio de servir ali. E além de trabalhar para a Igreja do Nazareno no escritório de missões globais, eu também sou pastora. Eu sou pastora de um ministério brasileiro no meio dos Estados Unidos. No pontinho, se você falar assim, eu vou pegar o meio dos Estados Unidos, você vai achar o Kansas, e é ali no Kansas que a gente tem um ministério com brasileiros. Quando eu me mudei para o Kansas, eu já moro nos Estados Unidos há quase 2 décadas, mas fui chamada pelo escritório global para trabalhar lá no Kansas há quase 9 anos. E quando eu cheguei no Kansas, meu marido e eu percebemos que tinha uma comunidade brasileira ali. E a gente falou, vamos abençoar esse povo aí, né? Precisa de uma igreja para brasileiro aqui. Começamos conhecendo pessoas, convidando eles para casa. De um estudo bíblico, já não cabia mais na nossa casa. E aí a gente começou um culto e hoje, todos os domingos à noite, nós nos reunimos. Mais de 100 brasileiros se reúnem ali. E a Isabela tem nos ajudado, tem sido uma bênção. Então é maravilhoso servir a Igreja do Nazareno. E eu estava orando pelo culto dessa manhã. E é interessante, né? A gente acha que é uma coisa que a igreja precisa ouvir, ou que a gente sente no coração que quer compartilhar, mas Deus vai lá e muda tudo, né? Porque ontem era 1h da manhã e eu estava orando e preparando a mensagem toda de novo. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é algo que Deus colocou no meu coração poucas horas atrás para trazer aí, que eu sinto que vai abençoar a vida de vocês. Essa foto que vocês estão vendo é a foto da minha família. Eu tenho o meu esposo Howie, ele é um TI, nós dois somos bivocacionais. Então, ele é pastor também, mas ele trabalha como TI para uma multinacional. E nós temos 2 filhos, o Davi, há 15 anos, acabou de completar 15 anos, e a Laila tem 12 anos. Então, esse é o tesouro que Jesus me deu aqui nessa terra. E tá todo mundo lá. Ontem eles me mandaram uma foto que eles estavam tendo uma noite em família, assistindo um filme juntos. Estou com saudade da minha família, mas é bênção de Deus. O próximo slide, eu acredito que eu já posso mudar aqui.
Tem como já posso usar? Mais um pouquinho? Pode? Ótimo. Pastor, cadê o pastor Fábio? Isso, ele já passou, é um outro. Eu tenho falado muito sobre o chamado de Deus, né? Falado sobre pessoas comuns e propósitos extraordinários. E era sobre isso que eu queria falar nessa manhã, até 1h da manhã. Mas não, a 1h da manhã o Senhor começou a falar comigo e eu não consegui dormir, eu estava muito cansada. Mas aí o Senhor mudou tudo e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre aquilo que Deus tem feito através da Igreja do Nazareno no mundo. Porque às vezes a gente não tem ideia daquilo que a gente faz parte, do movimento que a gente faz parte, da igreja séria e da igreja que ama missões que nós fazemos parte. Então eu pensei, Deus, eu vou compartilhar hoje um pouco do meu trabalho, um pouco daquilo que eu tenho visto como coordenadora de mobilização e como parte do nosso escritório global ali em Kansas. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que Deus está trabalhando através da igreja do Nazareno. Deus está trabalhando no mundo todo através da igreja do Nazareno e você faz parte disso. Quando você ora por missões, quando você dá para missões, quando você promove missões, você está fazendo parte. Tudo aquilo que eu vou compartilhar nessa manhã é que você sinta um orgulho santo, porque você faz parte disso. Nós só temos o resultado que temos hoje porque pessoas têm sido fiéis àquilo que Deus tem colocado no coração delas. E eu me lembrei de um versículo sobre missões globais, eu já falei um pouquinho, né, no nosso escritório. Essa foto eu gosto muito porque às vezes eu gosto de pensar em missões como eu não sei como falar em português, mas a gente usa uma expressão em inglês que fala que é um efeito de expansão. Uma gotinha pequena num lago cria ondinhas pequenas que vai alcançar até o final do lago. E você não tem nem ideia, né? Às vezes você acha que o pouquinho que você dá para missões, uma oração que você faz para missões, uma palavra que você compartilha sobre missões, é muito pouco diante de um lago de necessidades, um mundo de necessidades. Mas Deus pode fazer grandes coisas com pequenos atos de obediência. E é isso que Deus tem feito através da igreja do Nazareno. E aí eu pensei num versículo. Esses dias eu estava fazendo um devocional. E Deus tocou muito nesse versículo, eu estava lendo Isaías 9. E no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E eu pensei, é isso que a igreja do Nazareno tem feito. O povo que está nas trevas, Deus tem usado a igreja do Nazareno para ser luz em muitos lugares. E como parte da equipe missionária do mundo todo da igreja do Nazareno, eu sei que os nossos pastores, os nossos líderes estão discipulando, estão capacitando, estão compartilhando a palavra de Deus muito bem nas suas igrejas. Então, meu intuito nessa manhã não é trazer uma palavra de ensino para vocês, porque eu acredito que vocês estão sendo muito bem alimentados. Mas o meu intuito nessa manhã é trazer inspiração para a vida de vocês. É compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através da igreja Nazareno. Então, nesse culto vai ser um pouquinho diferente. Lógico, eu quero compartilhar esse versículo para que você pense sempre. Tudo aquilo que eu vou falar é para você pensar, estavam em trevas e agora conhecem a luz de Jesus. Então, não vou decorrer um sermão, não vou compartilhar um sermão, geralmente como a gente ouve. Eu vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês algumas estatísticas e algumas histórias. Eu gosto de números, eu gosto de estatísticas, e é muito do que eu faço no meu trabalho. Mas para mim eu vejo um propósito muito grande por trás dos números. Os números me inspiram, porque para mim eu vejo inspiração no que Deus está fazendo, mas também desafio. Eu quero compartilhar para vocês números nessa manhã, mas eu quero que você veja esses números ou como inspiração, ou como desafio para você continuar fazendo parte daquilo que Deus tem feito através da igreja do Nazareno no mundo todo. E eu acredito também que histórias, e é isso, quando a gente faz treinamento com os nossos missionários, muitas vezes a gente fala sobre isso. Você não está ali para ensinar teologicamente as pessoas daquela igreja, confie nos seus pastores, confie nos pastores,
confie nos professores de escola dominical. Eles estão fazendo ali de uma forma muito contextualizada todos os dias. Mas o que você pode fazer como missionário é ir lá e compartilhar histórias do que Deus está fazendo através do seu ministério, da sua vida e através de missões nazarenas no mundo todo. E você pode ir lá para inspirar. Então hoje é isso que eu vou fazer. Hoje eu vou compartilhar alguns números com vocês e eu espero que você seja tocado, inspirado e desafiado para continuar fazendo parte de missões nazarenas. Uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm ideia é que a nossa igreja é uma igreja global. Nós somos uma igreja que é uma das poucas igrejas do mundo que tem a sua própria agência missionária. Missões Globais é a agência missionária da Igreja do Nazareno. E como agência missionária, nós organizamos, como departamento de missões, com a visão missionária de alcançar o mundo, nós dividimos a nossa igreja em regiões, a nossa igreja global em regiões. Então, só para você ter uma ideia, essas cores, quando você olha essas cores, elas simbolizam cada região da nossa igreja. Nós somos divididos globalmente entre a região dos Estados Unidos e Canadá, a região da Mesoamérica, que é basicamente a América Central, a região da América do Sul, a região da África, a região da Eurásia e a região da Ásia-Pacífico. Nós temos hoje, nessas regiões, um total de quase 2,8 milhões de membros. E eu estou falando membros arrolados, não estou falando de atendimento nas igrejas, de frequência nas igrejas. Muitas vezes nós temos igrejas que possivelmente 20%, 30% das pessoas que estão na igreja ainda não são membros. Então imagine todos os domingos, no dia todo, hoje, mais, vamos pôr aí 2,8 para não errar, 2,8 milhões de nazarenos estão se reunindo no mundo todo. Glória a Deus por isso. A região que tem mais nazarenos no mundo é a região da África. Ela se tornou a região com mais membros em 2016. Glória a Deus, glória a Deus. Ela se tornou a região com mais nazarenos em 2016. E a partir de então ela tem crescido. E hoje ela tem quase 1 milhão de membros. 1 milhão de membros, isso é maravilhoso. Eu tenho boas notícias também dos Estados Unidos e Canadá, porque os Estados Unidos e Canadá sempre foi a maior região, a região que fundou a igreja. Mas em 2016, a África passou os Estados Unidos e Canadá. E por muitos anos, por mais de uma década, a nossa região, e eu digo nossa porque hoje eu moro ali, a nossa região perdia membros. Todos os anos ela perdia membros. Mas 2 anos atrás, nós começamos com uma campanha de ressurgimento. E naquela campanha, nós começamos com 1 ano de oração, mobilizando todas as igrejas da região toda a orarem pelo crescimento. Depois de 1 ano de oração, nós começamos a capacitar as igrejas a compartilharem sobre o Evangelho, a se prepararem, a serem discipuladas elas mesmas para compartilharem o Evangelho. 2 anos depois, nesse último ano, e a nossa estatística, tudo que eu vou mostrar para vocês, é até o final de 2024. No final de 2024, nós descobrimos que depois de mais de uma década, a nossa região, Estados Unidos e Canadá, começou a crescer novamente. Glória a Deus por isso. Deus é muito bom. E aí você pode ver a América do Sul. Nós temos mais de 360 mil membros ali arrolados. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês sobre aonde nós estamos como igreja do Nazareno. Eu tenho aqui uma colinha, só para mim lembrar aqui alguns números. Aí, já vou abrir. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês pensam sobre em quantos países a igreja do Nazareno está hoje, vocês podem ter uma ideia? Tenta aí? 165. Agora, uma pergunta para vocês. Eu tenho um slide aqui. Uma pergunta para vocês. Vocês sabem em quanto... E, eu fiz aqui uma pesquisa hoje de manhã sobre isso. E se eu estiver errada, é problema de inteligência artificial. Em quantos países nós temos Starbucks? Em quantos países vocês acham que nós temos Starbucks? No mundo todo. Quantos países? Nós temos Starbucks em 85 nações. Em quantos países nós temos o McDonald's? 110? 119 países. De acordo com inteligência artificial.
De acordo com a inteligência artificial, o McDonald's está em 119 países. Hoje, a Igreja do Nazareno existe em 165 países. Nós estamos em mais países do que o McDonald's, em mais países do que o Starbucks, e a gente não oferece fast food, certo? A gente oferece o pão da vida. Aquele de que se você se alimentar, você nunca mais precisará de nenhum lanchinho. Você vai ser saciado. E aqui, essa estatística, só para mostrar para vocês, de que desde 1980, nós estávamos presentes em 70 países. Hoje, nós já estamos em 165 países. E vamos continuar crescendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho da Igreja Nazareno. E como eu disse antes, a nossa igreja é uma das poucas igrejas no mundo que tem a sua própria agência missionária, Missões Globais. E ali eu posso mostrar para vocês agora a nossa força de trabalho missionário. Nós temos missionários, mais de 400 missionários servindo no mundo todo, 466 para ser mais precisa. Temos aqui alguns missionários representando a nossa força de trabalho. Nós acreditamos que Deus chama a família. Então, em todas as nossas estatísticas, nós contamos os nossos filhos de missionários. Nós temos mais de 317 filhos de missionários também no mundo todo. Eles são de 60 países. A gente fala de regiões ou áreas, porque alguns países não são considerados oficialmente países. Vamos dizer, Porto Rico, por exemplo. Por isso que eu falo áreas ali na tradução. E desculpa que está em inglês, mas era 1h da manhã e não dava para passar tudo para o português. Mas nós temos, esses missionários estão servindo em 83 países. No ano passado, nós tivemos um desafio muito grande com missões globais por causa de várias transações, mudanças no nosso escritório. Então, nós tivemos um número menor de envio missionário que nós já tivemos por décadas, que foi apenas de 38. Mas Deus tem levantado agora um novo diretor, que é o Jim Ritchie, que está nos desafiando a levantar e enviar mais missionários para o mundo todo. Então, nós enviamos 38 missionários no ano passado. Geralmente, a gente costumava enviar uma média de 100, entre 70 e 100 missionários. Mas com essa transação houve uma queda muito grande. Mas se Deus quiser, eu já tenho visto nesse novo ano o número crescendo de novo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então estejam orando por missões globais, pelos nossos esforços para treinar e capacitar e enviar mais missionários para o campo, porque o mundo precisa de Jesus. E aí eu pensei, o que eu poderia contar para vocês aqui, algumas histórias que eu poderia contar sobre o que Deus tem feito no mundo através do nosso trabalho missionário. E aí eu pensei, vou trazer para eles uma história que eu recebi há pouco tempo de uma das nossas missionárias que trabalha ali na Mongólia. Alguém sabe alguma coisa interessante sobre Mongólia? Às vezes a gente ouve falar de Mongólia, mas nem sabe onde ela se localiza, né? A Mongólia está ali entre a China e a Rússia. E um fato bem interessante da Mongólia é que é muito frio. Irmão, você consegue imaginar por vários meses você morando num lugar que faz menos 40? Menos 40. Às vezes lá em Kansas chega, sei lá, menos 15, menos 20, quando o inverno é bem puxado mesmo. E eu já fico com muito frio, eu não quero nem sair de casa. Imagina meses do ano você ter uma temperatura de menos 40. E por causa do ambiente, da temperatura, existe muito problema com o alcoolismo. O alcoolismo é praticamente generalizado, tem muito problema de alcoolismo na Mongólia. E não só isso, mas em 1990, a Mongólia era um país comunista. Em 1990, o comunismo a Mongólia passou do comunismo para um governo democrata. 1990. Quando isso aconteceu, nós sabíamos, isso não é só estudo da Igreja Nazareno, isso é estudo de todas as missões, um fato que as missões compartilham, missões globais compartilham. Quando o país abriu para o cristianismo, nós ficamos sabendo que havia apenas 4 cristãos em toda a nação. 4, 1990. E aí Deus começou a trabalhar na vida de pessoas para enviá-los como missionários para a Mongólia. E em 2012, nós enviamos missionários da Coreia do Sul. Nós enviamos um casal, Suni e Lisa E nós enviamos esse casal da Coreia do Sul para serem missionários ali na Mongólia. E foi um trabalho muito difícil, por muitos anos. Eles foram para aprender a língua primeiro. Entraram no país para fazer um curso do idioma
E aí começaram a tentar plantar uma igreja na casa deles. E passou anos. Os primeiros anos, eles já compartilharam esse testemunho com a gente. Os primeiros anos foram muito difíceis, mas eles não desistiram. Em 2014, eles alugaram um pequeno local e eles começaram os cultos no domingo com apenas uma família da Mongólia. Depois de anos, eles haviam caçado apenas uma família, mas eles não desistiram. Eles continuaram o trabalho. E aí, em 2017, porque o governo ele tem toda uma lei para que como se pode abrir uma igreja oficialmente. A igreja nazarena só conseguiu abrir uma igreja oficialmente, ser reconhecida oficialmente pelo governo em 2017. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. De 1990, com apenas 4 crentes, 4 cristãos no país todo, hoje nós temos 7 igrejas do Nazareno. 7 igrejas do Nazareno. E aí eu tenho uma foto para vocês, para mostrar para vocês. Essa daqui é a 6ª conferência anual de santidade na Mongólia. Já há 6 anos eles se reúnem. Eles se reúnem para falar sobre santidade, para pregar sobre santidade naquele país. Tem sido uma bênção. E eu não sei se você pode notar na foto, eu sei que a foto é muito pequena, mas mais da metade. Esse aconteceu em agosto. Essa conferência aconteceu em agosto de 2024. Se você notar, mais da metade dos participantes, e eles vieram da Mongólia toda, de todos, vários lugares da Mongólia, para essa conferência. Mais da metade das pessoas que vieram para a conferência de santidade são jovens. Jovens com chamado para servir o reino de Deus. Deus tem feito grandes coisas na Mongólia. E aí nós temos agora uma missionária também, a missionária Lídia, uma jovem. Então, temos visto que Deus tem levantado os jovens da Mongólia. Enviamos uma missionária, a missionária Lídia, uma jovem filha de missionários nazarenos, que se formou em enfermagem, que se preparou para ser missionária e falou: eu quero ir lá servir na Mongólia. E ela não podia servir como missionária, é claro, mas ela entrou com um visto de estudante para estudar o idioma também. Mas o visto de estudante é limitado. Então, nós começamos a orar para que ela pudesse ter alguma aprovação de um visto. E, se eu não me engano, 1 ou 2 meses atrás que ela me mandou a informação. Ela conseguiu, porque ela é enfermeira, e ela queria renovar o visto dela e permanecer na Mongólia. Ela conseguiu um trabalho e ela está no processo de visto para ser professora de enfermagem na Universidade Internacional da Mongólia. Então, ela vai estar trabalhando ali como profissional, como professora de enfermagem e vai estar pregando o evangelho para o povo da Mongólia, alcançando mais jovens. Essas 2 fotos que tem do lado da Lídia, ela mandou no boletim, ela mandou para a gente ali no boletim dela, ela manda todo mês, ela manda informações do que Deus tem feito na Mongólia. E esse último boletim informativo que ela me mandou, ela contou a história de que ela foi para o norte da Mongólia, para um festival de um grupo minoritário, na verdade, noroeste da Mongólia. E esse grupo tem esse festival porque a cultura deles, eles têm muito caçadores que eles usam águias para caçar. E essas águias, elas chamam águias douradas. Elas são muito preciosas para eles. Eles tratam essas águias como parte da família, eles tratam elas muito bem. E elas fazem a caça para eles nesse país de temperatura tão fria. Então ela foi nesse festival. Pode ver, tá vendo? Parece umas casinhas no fundo. Essas são as igrejas, os tipos de igrejas que nós temos lá na Mongólia. É assim que é uma igreja. E essa foto do lado é dentro da igreja. Você vai ver uma pessoa tocando um instrumento. Então, nesse festival, eles estavam tocando instrumentos, cantando música e mostrando, os caçadores mostrando as suas águias, aquilo que elas podiam fazer. E então, assim, a Lídia está se aprofundando na cultura, está se aprofundando no conhecimento do povo, ganhando a confiança das pessoas e compartilhando o evangelho de uma forma holística, porque ela está ali também como uma profissional, uma enfermeira, muito maravilhoso. E Deus tem feito tantas coisas naquele lugar que em agosto nós vamos abrir oportunidade para mais jovens servirem a curto prazo com a Lídia na Mongólia. E sabe quem que iniciou esse projeto? Um missionário brasileiro, o missionário Márcio Batista. Não sei se vocês conhecem o Márcio. Ele é o mobilizador, coordenador de mobilização para a região da Ásia-Pacífico. E ele está coordenando para que em agosto a gente abra essa oportunidade e jovens possam ir para a Mongólia a curto prazo a ajudar a nossa missionária Lídia ali a fazer o trabalho
do Senhor. Rapidinho, mais uma história, não sei se eu já devo estar bem passando da hora. Pastora, me fala se eu estou falando muito, que às vezes eu me empolgo. Uma outra história para vocês. A região da África, lembra que eu disse? Com mais membros da Igreja do Nazareno. Olha, em 1980, então nós chegamos na África em 1908. O primeiro país que nós alcançamos foi em 1908. De 1908 até 1980, nós estávamos presentes em apenas 9 países. E Deus fez algo maravilhoso no nosso movimento missionário, que de 1981 até hoje, nós estamos agora em 45 países naquela região. Ali no norte da África, nós não podemos informar aos nossos irmãos e irmãs, às nossas igrejas, se temos algum trabalho, porque é uma área de acesso criativo. Então, pela segurança dos nossos irmãos que estão lá, dos nossos trabalhadores, a gente geralmente não confirma. Então, não posso dizer para vocês nada sobre o norte da África, mas aqui o que a gente pode publicar é que nós estamos presentes em todos esses países aí coloridinhos que você pode ver. E agora uma história interessante sobre um dos países. Olha, um dos menores países na África, Benin. No ano passado, nós recebemos o relatório. Todo ano nós recebemos relatórios de todas as nações. De como estão os membros, como está o crescimento, o número de batismos. Então, em Benin, nós recebemos o relatório da igreja ali. Ela foi estabelecida, oficialmente reconhecida, em 1908, pelo missionário John Seaman. Ele registrou oficialmente o trabalho da Igreja do Nazareno em Benin em 1998. Então, 1998 foi quando nós oficialmente começamos o trabalho ali em Benin. E no final do ano passado, nós recebemos o relatório nacional do país. A Igreja do Nazareno no país é dividida em 3 distritos. Então, nós recebemos ali um relatório do primeiro distrito. Vamos lá ver. O relatório do primeiro distrito. O primeiro distrito, em um ano, batizou mais de 6.000 pessoas. Em um ano. Aí, tá bom, vamos continuar lendo o relatório. Ó, que lindo, glória a Deus. Mas tem mais, irmãos, tem mais. O segundo distrito, esse foi o Distrito Atlântico. O segundo distrito, Okpara, batizou mais de 17.000 pessoas. E pra gente, nossa, maravilhoso, que bênção, glória a Deus. Mas Deus tem mais. O terceiro distrito batizou mais de 31.000 pessoas. Que maravilha, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus pelo que Deus tem feito através da Igreja de Nazareno no mundo todo. Então, eu queria compartilhar essas histórias para vocês, para que você sinta, como eu disse, um orgulho santo do trabalho que nós temos feito. Para que você veja onde as suas ofertas, onde a sua oração está chegando. O que Deus está fazendo é a gotinha no lago. É a onda que ela faz, é onde ela alcança. Essa igreja aqui tem alcançado o mundo através da sua oração, através do seu apoio. E é maravilhoso saber que você e que eu fazemos parte de uma igreja que ama missões, que quer alcançar o perdido, que quer que a luz de Jesus alcance aonde há trevas. Deus tem sido muito bom para com a nossa igreja. Então eu quero agradecer. Quero agradecer a todos vocês. Desculpa, estava em inglês. Eu quero agradecer a todos vocês por fazer parte desse movimento de Deus através do povo de Deus. A igreja às vezes só pôde fazer isso, nós só podemos alcançar onde estamos alcançando por causa de pessoas fiéis a missões como vocês. Pessoas que oram, pessoas que dão e pessoas que vão. E é isso que faz a Igreja do Nazareno ser o que é e estar aonde está. Então, muito obrigado por tudo que você tem feito por missões. Eu gostaria de orar por essa igreja. Gostaria de agradecer tudo que vocês têm feito e inspirar vocês a continuarem fazendo. Para que, quando vocês recebam mais missionários no futuro, se eu vier aqui no futuro, eu vou trazer ainda muito mais histórias e muito mais informações para vocês verem o que Deus tem feito através da Igreja de Nazareno. Amém? Você pode se levantar? Gostaria de orar e abençoar a sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de servir a Igreja do Nazareno. Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder ser porta-voz nessa manhã do que o Senhor tem feito através da nossa igreja no mundo todo, Deus. Muito obrigado.
e que os meus irmãos e as minhas irmãs possam ver a seriedade da nossa igreja, o empenho da nossa igreja, a paixão da nossa igreja, e que isso possa contagiá-los, Senhor, para que eles continuem se movendo para missões, para que eles continuem intercedendo por missões, para que eles continuem doando para missões, para que eles continuem promovendo as missões e para que eles também digam sim para o chamado missionário, Deus. Que essa igreja aqui um dia possa falar: nós estamos enviando uma pessoa, um missionário nazareno lá para aquele país, lá para Mongólia, lá para Benin, lá para Papua Nova Guiné, lá para Moçambique. Nós estamos enviando não só uma vez, não só duas vezes, mas várias vezes, Senhor. Que essa igreja, que Deus possa ser poderosa em missões, poderosa no alcance, em todas as maneiras, porque o Senhor é um Deus criativo e nos usa de forma criativa, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu abençoo essa igreja, para que ela continue sendo uma igreja missionária, uma igreja visionária, e que estenda, Deus, o seu alcance para além do Rio de Janeiro, para além do Brasil, Senhor, para além desse continente, Pai. E que essa igreja seja uma igreja que engrandeça o teu nome, para que onde haja as trevas, que a luz de Jesus venha a brilhar. Pai, eu agradeço, Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não sei você. Estou com o coração transbordando de gratidão ao Senhor nessa manhã, mas ao mesmo tempo, um constrangimento da parte de Deus. Que nós precisamos fazer mais. Você se sente desafiado nessa manhã? Amém, igreja? Você se sente desafiado nessa manhã? Eu fico pensando nos nossos diais, quantas vidas nós podemos ganhar para Jesus. A necessidade não está só lá fora, não. É uma bênção poder servir lá fora, mas é uma bênção servir na nossa nação também. Tantas pessoas precisando do nosso redor, né? Escola, trabalho, e Deus quer usar a sua vida poderosamente também. Amém? Você toma posse dessa palavra? Amém. Você pode se sentar um minutinho? Eu queria chamar o Mateus aqui. Vem cá, Mateus. Vem cá, Mateus. Sobe aqui. Irmãos, não tem um departamento dessa. Eu vou até falar de você. Não tem um departamento dessa igreja que não tenha sido abençoado pela vida do Mateus. Não é verdade? Mateus serviu o ministério infantil, ministério de jovens, missões, até louvor o Mateus serve, gente. Mateus serve em todas as áreas. Coração de servo, coração missionário, não só ele, sua esposa também. Mateus veio para se capacitar aqui, mas todas as vezes que Mateus veio, todos os períodos que Mateus esteve aqui, ele tem sido um presente para essa igreja e para o reino de Deus. Então, eu vou deixar o Mateus falar um pouquinho. Depois eu vou pedir o pastor Luiz, pastora, para virem aqui também. Ah, um, Bom dia, igreja. Bom dia, sim. Ok. Eu sou homem de poucas palavras, então vou ser bem breve. Vou usar as palavras do irmão Elias, na classe de escola dominical hoje. Eu sou moçambicano, mas aqui no Rio eu não me sinto estrangeiro. Já é a terceira vez, ou melhor, é o terceiro ano que eu estou aqui no Rio de Janeiro, especialmente aqui na Igreja do Recreio. Eu não sou estrangeiro, eu me sinto parte da casa. Ano passado, quando eu despedi, eu disse tchau, até daqui a pouco, até breve. Mas infelizmente este ano não tenho como dizer tchau, até breve. Tipo, porque não tenho planos de voltar este ano nem o próximo. Mas se Deus quiser, nos anos que vêm, mais à frente, poderei voltar. Mas não será tão breve como ano passado para este ano. Então eu quero agradecer o amor que vocês demonstraram por mim, que eu me senti em casa e fiquei muito feliz de estar aqui convosco e poder aprender. Eu volto para casa com esse sempre com um desafio. Sempre que eu volto para casa, eu me sinto desafiado a servir no meu próprio contexto. Eu digo que eu já me disseram muito, por que não vem vir aqui no Brasil? Eu digo, não, eu sou moçambicano e sou útil em Moçambique, sou útil na África. E para mim não é um ganho simplesmente sair de Moçambique e vir para o Brasil simplesmente porque o Brasil é melhor do que, do que Moçambique. Mas para mim é melhor eu estar lá e ser útil lá no meu país que precisa mais do que outros países.
E eu termino as minhas palavras, não vou levar tempo, só com a primeira estrofe de uma música de louvor e adoração, que diz: Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder. Amém. É um prazer, irmãos, orar pelo Mateus. Mateus terminando o mestrado, talvez daqui a 2 anos. Ele terminou, né? Concluiu. Talvez daqui a 2 anos ele volte para fazer o doutorado no Brasil, né? Se Deus assim permitir. Mas eu gostaria que, diante de orar pelo Mateus, você que ouviu a pastora Joyce, eu acredito que a sua visão ampliou, né? A importância do seu papel na igreja. E a igreja do Nazareno, ela não é o reino de Deus, ela está no reino de Deus. O reino de Deus é muito amplo. Não dá para uma igreja só administrar o reino de Deus na face da terra. Mas você precisa entender que você não pode parar, você não deve falhar, porque a sua vida, Deus trabalha com gerações. E o que Deus vai fazer na geração seguinte depende da nossa geração. Então, todo crente precisa ganhar esse senso de compromisso e de responsabilidade. Na minha geração, eu estou semeando para a próxima. E eu estou herdando da geração anterior. Então, a frase você já conhece, eu vou falar devagar e vamos repetir em voz alta juntos. Deus me colocou neste lugar, herdeiro de um grande passado, portador de um grande presente e construtor de um grande futuro. Você sentiu o que você falou? Nós estamos aqui porque nazarenos das gerações anteriores pagaram o preço que eles tinham que pagar. E os nazarenos futuros dependem de nós agora pagarmos o preço que nós devemos pagar. E como você faz isso? Sendo um crente compromissado, crente aliançado com Deus, um crente que você não pensa só em você mesmo, e você entendeu que o seu papel é muito importante. É o que o Mateus acabou de falar. Talvez financeiramente, talvez por uma condição socioeconômica, seria melhor ele mudar para o Brasil. Mas é o senso de compromisso, de missão. Ele falou aqui, talvez no Brasil você é mais um na minha área profissional. E diante de talvez um universo no reino de Deus. Mas lá eu posso fazer mais diferença do que aqui, né? Então, olha que às vezes as pessoas elas tomam decisões missionárias com valores invertidos. Eu vou para lá porque lá é melhor do que aqui, né? Ele escolhe abrir mão daquilo que humanamente poderia ser melhor, por onde ele pode ser mais útil, né? Outra coisa, igreja, antes de orar pelo Mateus também. Setembro agora tem a oferta de alabastro, né? Oferta de Páscoa, 2 de alabastro e uma de ações de graças. Só quatro ofertas missionárias para a missão global. Então, como andam suas ofertas missionárias? Elas são crescentes ano a ano ou elas são decrescentes? Você, quando começa, estamos chegando daqui a pouco no final do ano, né? Qual vai ser a sua listinha de bênçãos para Deus para 2026? Coloque no seu planejamento, no seu orçamento, cada ano, quanto você vai dar para missões? Missões locais
e missões mundiais. Queremos um carro melhor, uma casa melhor, nada de errado. Trabalhamos e estudamos para isso. Mas nós temos um papel além disso. Amém, irmãos? Alguém em algum lugar precisa dessas ofertas. Então, já vai repensando a sua oferta agora para setembro. Amém, presidente? Não precisa nem mais de anúncio, né? É, outra coisa, irmãos, não é criticar, mas é avaliar. Às vezes nós damos oferta para apelos de missionários na televisão e no rádio e na internet. Nós não sabemos para onde vai esse dinheiro. Na sua igreja você sabe. E alguns desses casos não é para ir para um país onde a renda per capita é baixa. É para enriquecer aquela igreja. Estou abrindo o verbo. E aí você se compromete. Aí chega a oferta de lá abaixo, você dá R$ 20. Mas lá é para fazer CD novo, para ser uma mega igreja, que não vai nos rincões, não vai nos recantos. Nada de errado plantar a igreja em Nova York, mas o seu dinheiro às vezes é para plantar a igreja em Nova York, não é para ir nesse país menorzinho da África. Como é que chamava, pastora Joyce? Benin. Não é para ir para Benin, né? É plantar a igreja em Nova York. Nada de errado. Mas eu estou pedindo para você ser um crente inteligente. Amém? Às vezes você oferta, então você faz parte de uma igreja, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que tem valores, tem doutrina e tem governo. Existe alguém acima de mim. Acima de quem está acima de mim em hierarquia, existe alguém em cima dele. E a escadinha vai. Todo mundo tem que prestar conta. Na igreja Nazareno, todo mundo presta conta. Se é líder, presta conta. E quando chega lá nos superintendentes gerais, não tem ninguém acima deles. Presta conta à Assembleia Geral. E a Assembleia Geral é composta por todos os nazarenos. Então, às vezes também, estou falando isso agora, a última coisa, eu vou orar. É a última coisa. Tá? Às vezes a gente se encanta, irmãos, com igrejas avulsas que explodiram repentinamente e surgiu de divisão. Tem isso aqui pertinho de nós. Pastor auxiliar que levou mais da metade da igreja. E vai todo mundo, não quer saber como a igreja surgiu. Nós não temos uma história que nos envergonhe. Nós não surgimos de divisão. Surgimos de união de igrejas. Esses pastores não têm a quem prestar conta, podem fazer o que quiserem, eles se tornam os donos da igreja, os donos da igreja. Então, toda essa palavra é para nós sermos crentes conscientes, sabermos onde estamos, por que estamos, e não temos nada que nos envergonhar ou que nós devemos a outras igrejas. Que Deus abençoe a todos, né? Que todas sejam portas de salvação, mas eu preciso saber por que eu estou aqui. Eu preciso saber que eu sou relevante na obra que Deus tem com a Igreja Nazareno para alcançar a todos os corações que ela puder alcançar. Vamos orar pelo Mateus? Senhor, eu te agradeço pelo crédito de Mateus, um homem de Deus, um homem, Senhor, que durante todo o tempo que está longe da sua esposa, seus pais, da sua igreja, não tirou férias de ser crente. Ele não tira férias espirituais. Em todos os domingos, durante sempre o tempo que ele tem estado aqui, a Deus nunca ficou um domingo em casa, sempre está aqui conosco, e não apenas para assistir, mas se envolve, participa, ajuda, edifica. Obrigado, Senhor. Ele deixa um legado, ele deixa aqui um modelo, um bom exemplo a ser observado e a ser copiado. Senhor, obrigado porque o Senhor tem dado êxito a ele nos seus estudos. Cada etapa que ele vem, ele consegue ser bem-sucedido. E nós oramos sim, Senhor. Ele tem esse desejo, ó Deus, de um dia voltar e fazer o doutorado aqui no Brasil.
Ó Deus, o Senhor é o Deus que realiza desejos do nosso coração que vão glorificar o teu nome. E que o Senhor possa dar essa oportunidade a ele, os recursos, dar a ele esse título. Porque o Mateus é alguém que o Senhor sabe que o Senhor pode investir. Porque quanto mais o Senhor investe na vida dele, mais ele te honra. Abençoa o seu retorno, abençoa a Vitória, sua esposa. Estamos gratos pela vida do Mateus. E sempre que ele voltar ao Brasil, ele pode encontrar aqui no nosso coração, em cada um de nós, uma segunda família. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus, para ficar aqui, vou chamar a nossa líder de missões, vou chamar a pastora Joyce também para vir aqui. Vem cá, pastora, vem os dois. Ai, meu coração está explodindo de tanta emoção, de tanta alegria. Muito obrigada, pastora Joyce, pelo privilégio, por você ter escolhido estar aqui conosco nesta manhã. E eu estou com a emoção do Espírito, gente, porque, como ela mesma falou, né? O Espírito Santo de Deus mudou tudo, né? E era algo que eu queria muito que Deus falasse, continuasse falando, que eu tenho falado aqui na igreja. Nós temos nos unidos, nós somos só um corpo, né? Como foi na Escola Bíblica Dominical, né? Nós falamos sobre corpo, né? E nós temos nos unido a falar, né, de missões, a verdadeira missão, o ID, proclamar o evangelho, né? Então, é uma benção. Eu fiquei feliz quando eu falei no grupo de missões, né, que você viria, o Mateus, nossa, vai ser um prazer revê-la. Eu falei, gente, que coisa linda, né? Porque vocês viram lá no Third Wave, assim como Paola também, né? E se encontraram lá no Third Waves. Olha que coisa linda, gente. África, né? América do Norte, América do Sul, estamos todos aqui reunidos, gente. Esse é o nosso Deus, o Deus que faz esses encontros. Isso foi um encontro proporcionado pelo Senhor. Isso é lindo de ver, né? E a nossa igreja do Nazareno no Recreio, irmãos, a gente tem o hábito, às vezes, de falar assim, a nossa igreja é pequena. Não, nós não somos pequenos, porque nós temos um Deus grandão, né? E a nossa igreja, pastora, nós temos tido o privilégio de preparar jovens, adolescentes na EMA, né? Nós temos o Miguel, a Betina, o Vitor Hugo já formados com a viagem missionária para o Amazonas, né? Esse ano foram novamente, estão aí firmes, com o coração ardendo, queimando por missões, sabe? E é lindo de ver isso. E temos o quê? Uns 10, 12 já esse ano, né? No avançado, no inicial novamente. Então, assim, a nossa igreja tem se preparado para esses missionários, pastora Joyce. Nós, em nome de Jesus, nós vamos enviar missionários, sim, para outros países, sabe? Para trabalhar no reino, para trabalhar, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que muitos possam, através dos nossos testemunhos, o reino avançar. Amém? Nós somos muito gratos, eu estou muito feliz. Essa emoção vem do Espírito Santo de Deus, que é Ele que move. A gente faz tantos planos, né? Mudou a sua mensagem. E é lindo de ver. A gente tem falado isso para a igreja. Vamos olhar para o foco, que é o ID. Nós temos que propagar o Evangelho. E Mateus, o pastor falou tudo que eu queria falar do Mateus. Obrigada, pastor. Né? A gente olha com ele como missionário. Né? Mas, na verdade, somos todos missionários. Mas ele tem lá, eu até perguntei para ele, ô Mateus, o que você faz lá? Né? Todas as funções que ele tem lá. E, assim, ele é muito simples, assim, ele não gosta muito de falar, né, Mateus? Mas, enfim, ele tem lá suas atribuições, mas ele vem aqui e trabalha, como o pastor falou, ele não tira férias. Hã? Aqui é estudos, mas trabalhar, né? É isso aí. Então, assim, ele não tira férias de Jesus, do reino do Senhor. E, humildemente, a gente quer entregar essa lembrancinha, o MNI quer te entregar essa lembrança, em agradecimento, né? Porque você esteve conosco, nos ajudou no evangelismo. A gente ali no terreirão foi legal, né, Mateus? Ele queria conhecer ali o terreirão, foi bem bacana, foi bem legal. Os outros ministérios, né? Séfora quer também entregar uma lembrança para o Mateus. NASA Kids quer entregar uma lembrança para o Mateus. JNI ainda tem um trabalho. Mateus e Vitória. Nós não estamos esquecendo da nossa querida Vitória. Mateus e Vitória. Da Vitória está lá no carro, que é um pouquinho mais pesado.
Ah, o da DMNI. Então, assim, muito obrigada, Matheus. Você é um querido, né? A Vitória está sempre em contato com a gente, é uma querida, né? Nós aprendemos a amar vocês, a sua família, e você é sempre muito bem-vindo, tá? Muito obrigada por esse carinho que você tem por nós e você leva esse nosso carinho também, né? E juntamente com a Vitória. E a pastora Joyce recebe essa humilde lembrancinha também, tá? Como eu já falei, muito obrigada pelo carinho de ter estado aqui conosco, de ter trago essa palavra, né, maravilhosa, tá? Volta. Hã? Rapidinho. Se essa igreja tem alguém que está sentindo, ou talvez nem esteja aqui, mas você sabe, está preparado para iniciar o seu processo de aplicação para missões nas arenas, aquela pessoa ali, ó, de camiseta verde, vai conversar com ela no final do culto. Ele é nosso mobilizador para a América do Sul e é com ele que você pode falar. É o seu contato. Não esqueça, hein? Vai lá e conversa com ele. Fala, Pastor Júnior, como que eu posso aplicar para missões? Como que meu filho pode aplicar para missões? E ele vai te dar toda a informação. Glória a Deus. Ó, aí, pessoal, ó, ligou, pega essa senha aí. É bênção. Muito obrigada a todos pelo carinho. Amém? Oi? Ah, verdade. Olha só, são tantas emoções. Então, Deus tem nos dado, né, a alegria e a oportunidade de proporcionar esse tipo de encontro, né? Aos domingos, quando temos cultos de missões. Eu queria ver com a projeção. Esqueceu? Nós temos um anúncio para o próximo culto, que será no dia 24 de agosto, né? Esse culto hoje foi um culto extraordinário pela manhã, porque nós normalmente fazemos um culto à noite, mas pela chegada da pastora Joyce, né, era o tempo que ela tinha para vir. Mês que vem, dia 24 de agosto, nós temos uma novidade para vocês. Uhul! Através da nossa querida irmã Vivi Lança, né? Se mobilizou aí para poder estar nos ajudando a trazer uma companhia de teatro. Nosso culto será um teatro, gente. A companhia Elo está vindo aqui, né? É um casal e eles têm um trabalho bem bacana falando sobre missões. Então, no dia 24 de agosto, nós teremos um culto aí abençoado. Não esqueçam, coloquem nas suas agendas, não perca esse culto. Convide familiares, amigos, vizinhos. Irmãos, é uma mensagem linda através de algo que nos prende, né? Tão gostoso, você vai vir no teatro de graça na igreja. Então, assim, vai ser bênção. Pode passar aí, Paola, por favor. Fala, pessoal. Aí. Ao vivo, gente. Ao vivo. Faz parte. Vem. Cicatrizes. Que tema forte, hein, irmãos? Já dá para imaginar o que vem por aí, né? Deus abençoe a todos. Amém. Você foi abençoado nessa manhã? Você pode se colocar de pé? Glória a Deus por isso. Irmãos, logo mais à noite temos o nosso culto, 19 horas. Venha, traga um visitante. Já justificando nossa ausência, né, pastores? A gente continua lá na EMA, a escola não acabou. Nós só fizemos uma pausa hoje para estar aqui. Sim, pastor Sam, vem cá. Pastor Sam, ele serve nos Estados Unidos, mas ele é português e fala, né, português para a gente, então ele pode orar. Obrigado, é uma grande honra orar por vós. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, que grande honra é estar no meio dos teus filhos. Damos-te graças por aquilo que vimos hoje, pelas não só as missões que estão a acontecer à volta do mundo, mas as missões que estão a acontecer nesta igreja. O coração que começa aqui, não só de joelhos, mas também a ir para as Amazonas e vimos hoje também para os fins do mundo. Senhor, hoje nós pedimos pela tua vontade que seja feita não só nesta igreja,
mas em cada um de nós, em cada coração, para que os nossos pés sejam lindos a ir e levar o Evangelho, não só aos nossos vizinhos, mas até ao mundo. Meu Deus e meu Pai, damos-te tantas graças por aquilo que fizeste nesta igreja, pela união das igrejas, mas por tudo o que tens feito para estarmos aqui hoje preparados para levar o Evangelho àqueles que precisam. Senhor, que grande bênção é estar num lugar em que os teus filhos te adoram e te amam. Hoje nós pedimos pela tua bênção para que quando nós saímos daqui, entramos no campo missionário que está aqui e começa aqui no Recreio e que vai pelo Rio, que vai pelo Brasil e pelas fronteiras. Tu nos uses para a tua glória e tudo o que faremos seja para construir o teu reino, não só hoje, mas até o dia que tu voltares. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém.